Não é à toa que você tá perdido. O mundo, as pessoas enchem você de opções, urgências, importâncias que você acaba cedendo por não saber priorizar, por não saber o quanto vale o seu tempo, por simplesmente acreditar que você não é capaz de chegar em tal lugar, você se limita a essas crenças e acaba dando a sua importância pelo valor do outro. Então, hoje eu tive uma revelação muito surpreendente que me ajudou bastante a voltar para a realidade. Hora ou outra vai acontecer uma coisa ruim na sua vida, ou inesperada, e você vai ficar chateado por isso? Vai, é normal do ser humano. Não estou dizendo que você precisa ser isento disso, porque a gente tem que ter sim certa atenção com as coisas que a gente quer. Só que também ser uma pessoa totalmente rígida, nada flexível, não é bom pra gente. Mas quando você acaba tendo que ceder por algum pedido, por algum convite, por alguma coisa que você se coloca abaixo daquilo, cara, o jeito é resolver, mas assim que possível, você parar e refletir. Onde deveria voltar o meu foco agora? Porque beleza, você aproveitou o fim de semana inteiro, você fez o que tinha para fazer, mas onde a gente tem que voltar? Quando você tem um trabalho fixo, tipo CLT, essa resposta fica muito mais clara. Você lembra, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, beleza. Mas pelo menos para mim, por exemplo, que eu estou nessa jornada de empreendimento, nós mesmos criamos nossa agenda. E eu acredito que isso sim seja muito difícil, porque você também não tem alguém falando para você falar, não tem alguém mandando você fazer tal coisa, você não tem um processo em que dependa unicamente assim de uma pessoa mandar para você. Você mesmo tem que criar esse processo, você mesmo tem que seguir, e a pressão que você vai sentir é você não ter o resultado, é você sentir falta de alguma coisa. Então, é um estímulo maior, mas ao mesmo tempo também, se você não tiver desconfortável o suficiente, você acaba entrando no ciclo da procrastinação e, portanto, você não acaba executando aquilo que você tinha que fazer. Então, para o empreendedor, né, para minha jornada, eu falo muito aqui nos meus vídeos sobre como tem sido o processo, como é lidar com problemas diversos, familiares, amigos, nesse meio. E eu estou tentando entender ainda essa questão de ter focos e prioridades e você também ter seu tempo de lazer, descanso, porque a vida é esse amontoado de coisas que a gente tem que começar a priorizar, a separar uma coisa da outra. E cara, é meio louco quando você para e vê que a vida não é só uma linha contínua, mas ela tem seus altos e baixos. E, por exemplo, parece que deveria ser normal você sair de um fim de semana muito proveitoso e já voltar para o trabalho no dia seguinte, mas a gente sabe, no fundo, que o nosso emocional não deixa ser tão fácil desse jeito. E para limpar, digamos assim, esses estímulos que a gente é bombardeado, a gente precisa de um tempo assim em silêncio, zero estímulos e muita meditação para voltar naquilo que deveria ser o importante, o essencial. Então hoje eu comecei meu trabalho, né? Apesar de várias tarefas que eu tinha para fazer aqui em casa, afazeres domésticos mesmo, pedidos que meus parentes me pedem para executar. E apesar de tudo isso que eu tenho, eu lembrei. A minha prioridade é o trabalho. Então, deixa eu fazer pelo menos o que eu tenho para fazer pelo trabalho por hoje e depois eu reservo o tempo que for necessário para realizar qualquer outra tarefa. Perfeito. E assim eu segui. Só que bem na hora que eu comecei a trabalhar, alguém já entrou no meu quarto aqui, me impondo uma urgência direta e eu a tive que atender, inevitavelmente. É, apesar de não haver diretamente comigo, mas eu era, né, uma pessoa ali que foi encarregada daquela obrigação e eu tive que cumprir. Aquilo me encheu de estresse, assim, mas eu resolvi aquele problema. E aí depois, para voltar pro trabalho, foi um pouco difícil, porque depois eu fiquei pensando, cara, e se outra pessoa chegar no meu quarto e fazer a mesma coisa futuramente, hora ou outra assim,
Não é assim que as coisas funcionam. Então, tem que ser muito bem conversado as coisas. E eu poderia muito bem, né, ter parado com tudo ali, meus objetivos, meu trabalho, e começado a fazer alguma coisa aleatória, dado atenção para as tarefas domésticas, por exemplo, ou ido para um campo que não deveria estar minha atenção, minha energia direcionada ali. Mas não. Eu aproveitei e tirei um momento assim zero estímulos. Fiquei sentado em silêncio, olhando para a parede e fiquei meditando ali. Qual é meu foco? Pensei sobre a pessoa, ou também não pensei sobre nada, sabe? Teve momentos assim que eu simplesmente mantive o silêncio. Na verdade, o foco desse exercício que eu vou passar para você é você tentar manter o máximo de zero estímulo possível, para que esse silêncio que fica no ambiente em você, não importa quanto tempo, que seja 2 minutos, 1 hora, duas, sei lá quanto tempo você precisar, mas que ele se torne tão desagradável a ponto que agir, né, começar a fazer o que você precisa, se torne mais uma ideia melhor do que ficar ali parado, entendeu? Porque você ficar parado dá um negócio assim de, cara, preciso fazer alguma coisa. E assim é no celular, por exemplo. Você pega o celular às vezes, quando você está nesse momento de silêncio, só para tirar sua cabeça do lugar, para viajar, né? Passar várias vezes assim vídeos aleatórios com informação rasa que você vai esquecer depois de um tempo. O nosso cérebro ele precisa de um estímulo. E se você está em dúvida entre fazer uma tarefa doméstica, scrollar o feed ou fazer o seu trabalho, então, cara, faça esse exercício de ficar parado por um momento, zero estímulos, meditação ali por um tempo, no que realmente importa, o que é o essencial, onde deveria estar a sua energia, o que você realmente tem futuro, e aí você deixar isso agir por um tempo até que isso se torne a sua realidade e você comece a fazer o que você tem para fazer. E eu tenho certeza que muita gente também acaba aproveitando, né? Por exemplo, para ter um estímulo, descarregando em alguma outra coisa, tipo bebida, cigarro. No meu caso, por exemplo, eu como em excesso. E para você ter uma noção também, só para exemplificar ainda mais, nesse momento que eu estava assim zero estímulos, eu estava pensando assim muito em comer, porque eu vejo que o meu descarrego emocional é comer, porque algum doce principalmente, para ter aquela sensação de preenchido, de tipo assim, que eu fiz alguma coisa, entendeu? E aí que mora o perigo também. Se você está descarregando essa energia, né, ruim que você trouxe de outras atividades em alguma coisa que vai fazer mal para você. Então eu pensei, cara, se eu for comer, eu vou comer muito pelo emocional. Isso não vai me fazer bem. Então eu já mudei o foco e aí continuei em silêncio. Então sempre que vinha um pensamento intrusivo, você, ó, acaba com ele ali, com esse silêncio, entendeu? Mantenha a mente assim, zero estímulos mesmo, para você perceber o quão importante isso é no seu desenvolvimento. Porque se você ceder, você vai acabar fazendo alguma coisa prejudicial mesmo. E aí isso vai se tornar um hábito, vai virar um ciclo, e toda vez que você passar por uma adversidade, você vai querer voltar naquele hábito, que seja o da comida, que seja o do álcool, do cigarro, da procrastinação. E é como eu sempre falo também, pessoas estressadas não são bocudas, às vezes elas guardam muita coisa para si e, né, às vezes acaba virando um sobrecarregamento ali do negócio mesmo. Então, você acaba procrastinando demais ou ficando muito alerta, muito emocional, muito emotivo também, é um sinal, entendeu? Então, aproveita essa ferramenta, usa naqueles momentos que você tiver seu foco perdido e lembre-se sempre que na vida você tem que ser flexível. Você não pode ser rígido a ponto de querer cortar as pessoas, tudo e todos, porque, como eu falei, ela é um amontoado de coisas que você tem que saber priorizar, organizar, cada uma no seu devido lugar. Senão você acaba se perdendo mesmo, entrando no fluxo e voltando para os velhos hábitos, para aquela versão antiga que você tanto trabalha para não voltar a ser. Certo? Essa é a minha mensagem por hoje. Eu sou o Vinícius Norgang e eu adoro falar sobre desenvolvimento pessoal, produtividade, negócios e inteligência emocional no geral.
E eu estou compartilhando aqui então um pouco da minha jornada sobre empreendimentos e assim como você também vai vencer. Acredito muito nessa ideia e quero construir aqui um jardim mental bem florido, bem bonito, para que todo mundo se ajude nessa comunidade. Então, eu fico por aqui e desejo tudo de melhor para você. Sucesso e até mais.